Olá pessoal, olha eu aqui de novo pessoal, que bom estar aqui com vocês para falar um pouco da doença de Alzheimer. É uma doença muito difícil para paciente e familiares. Eu queria ler um pouquinho aqui, bem rapidinho, porque daqui a pouquinho nós vamos estar com a doutora Sônia. Ela vem falar um pouco da doença de uma forma mais clara, mais objetiva. Ela é geriatra. E ela é de Florianópolis, Santa Catarina. Olha que coisa boa. Então, no dia 28 de abril, eu iniciei uma sequência de live Alzheimer, onde tudo começa. E isso é muito legal, porque eu estou trazendo médicos, geriatras, inclusive dia 20 eu já tenho aí doutor Fernando Gameleira confirmadíssimo, né? Dia 24 eu já tenho o doutor Juliano, dia 10, olha a doutora Sônia. Ô, doutora Sônia, que bom, que alegria. Então, veja bem, eu estava falando, doutora Sônia, que a gente está uma sequência de live aí para mostrar um pouco da doença. Então, e hoje eu vou dar continuidade com você. Primeiramente, meu muito obrigado por aceitar o meu convite para falar dessa doença que não é fácil, né? Então, é com enorme prazer de receber a doutora Sônia Tesman, médica com formação clínica pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Doutora Sônia também é formada em geriatria pela Universidade da PUC, no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina. Doutora Sônia, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada pelo convite. Consegue me ouvir bem? Consigo, sim. Consigo perfeitamente. Então, vamos Doutora cumprir Sônia, o nosso pois não, papel aí. é o seguinte, primeira alegria minha, eu tenho certeza que de muitos seguidores que têm pais em casa com a doença de Alzheimer, né? Eu tive minha mãe, minha sogra, minha cunhada, que ainda convive comigo hoje, e isso é muito conflitante, foi para mim e certamente é para as famílias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de uma forma bem clara, bem objetiva. Pode parecer redundante falar um pouco sobre a doença de Alzheimer, que é a primeira pergunta que eu faço ao geriatra. Porque isso é sempre importante reforçar, assim, para os seguidores que estão nos assistindo, onde começa a doença. Como nós temos aí 11 perguntas de seguidores, 11 temas, vamos falar da fase moderada, da fase leve, da fase aguda da doença. Eu queria que você falasse sinteticamente, o que é a doença de Alzheimer, doutora Sônia? A doença de Alzheimer é um dos tipos de demência mais frequente, né? Mais de 50% dos casos das demências é causada pela doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa que afeta a parte cognitiva e tem também alterações comportamentais. O Entendo. início dela é insidioso, não é um início agudo, ela leva anos a manifestação. E quando ela se instala, afetando os domínios cognitivos, um ou mais domínios cognitivos, ela começa a interferir nas atividades de vida do paciente, atividade social, atividades instrumentais de vida desse paciente. Daí nós podemos considerar que a doença de Alzheimer está se iniciando, se instalando. Tá? Você... Pode falar. Não, por favor, fique à vontade. Pode O que concluir. se, o que se sabe é que essa doença ela não começa em poucos meses, ela vem se instalando, onde já se sabe, 20 anos, talvez, antes das primeiras manifestações. Então, a fisiopatologia da doença, que é uma deposição anômala, errática, digamos assim, de proteínas beta-amiloide, proteínas tau, que começam a danificar os neurônios.
né? Os neurônios perdem a sua qualidade de transmissão, de tamanho, de conexão. E aí a doença fica, então, numa fase prodrômica, pré-clínica, e de repente começa a aparecer as manifestações. Então, eu com 40 e poucos anos, de repente, eu posso estar iniciando um processo de Alzheimer que pode, Não, lá aos 60 anos, se manifestar, né? não, 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 Então, por Nossa essa é Senhora, não. mais ou menos a fisiopatologia. Entendi perfeitamente. Ô, doutora Sônia, e como é que a gente pode classificar as fases dessa demência de Alzheimer? Para que a gente possa depois falar individualmente de cada um. A doença de Alzheimer, ela se manifesta de uma maneira muito heterogênea. Não é algo assim muito estanque. Claro, as coisas às vezes se intercalam, a velocidade de aparecimento, o tempo de evolução é muito Certo, individualizado. Mas de uma maneira geral, a gente tenta classificar o paciente numa fase leve, numa fase moderada e numa fase grave. Para classificar esse paciente, nós usamos várias escalas, né, de classificação e certo. também os sintomas que vão aparecendo na fase, cada uma delas, nos faz pensar que esse paciente está iniciando uma fase leve. Não, esse paciente que está nos chegando aqui no consultório já está numa fase moderada, né? Verdade. Então a gente tenta E dividir nessas três fases. em três fases. E como é que um filho hoje, alguém, um familiar que tem seu pai, e como é que ele vai identificar? Quais são as primeiras reações da doença na fase leve? Quais são os primeiros sintomas que o Alzheimer demonstra para o familiar, para o filho, para o amigo, não importa? Quais são esses primeiros sintomas, doutora Sônia, por favor? Então, primeira coisa, a gente sempre tem que pensar que esse paciente tem que sofrer um declínio de como ele era. Então, Certo, o início do Alzheimer era de uma maneira sutil. Então, o certo, familiar é que vai perceber assim: ah, o papai não é mais o mesmo, ele está diferente. Ele está um pouco repetitivo, ele está com o humor alterado, ele parece meio distante, não está interagindo tanto, né? Às vezes está se isolando, às vezes abre com um quadro de depressão, tá? uhum, Começa a ter dificuldade nas atividades instrumentais. Quais são essas atividades instrumentais que precocemente começa a ter declínio? Manejo das medicações, manejo do dinheiro, né? É de uma forma precoce. Então, aquele paciente que começa a esquecer de tomar o remédio, ou toma duas vezes o remédio, o paciente que pega seu dinheiro da aposentadoria, não sabe onde coloca, 2, 3 dias depois, cadê o dinheiro? Né? Começa a ter essas confusões. Vai pagar contas atrasadas ou de outros anos, né? Uma certa mudança de humor, personalidade é bem assim, é sutil, né? E o familiar que convive começa a perceber que está acontecendo alguma coisa, se não considerar isso ser da idade ou de uma depressão só, começa a perceber que ele está mudando. Então, e esse declínio interferindo nas atividades instrumentais, que não é só medicação, cuidado da medicação, do dinheiro, é saber usar o telefone, se está sabendo fazer as compras domésticas da casa, né? Se sabe usar meios de transporte, né? Se está escolhendo a roupa adequada, né? Então, são essas questões que começam a aparecer. E aí, o que vem no consultório, geralmente, é o paciente. Deixa eu ficou estar baixo, não ligando foi? aqui. O Isso, doutora Sônia, paciente, ficou agora, às melhorou. vezes não. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Às agora vezes o melhorou, estava baixinho. paciente. Hã? Estava baixinho antes, mas ficou legal agora. Ficou legal. Às vezes, muitas vezes o paciente com o início dessa doença, ele não tem esse insight, não percebe, ele disfarça, né? Então é Certo. aquela paciente também, às vezes, que era muito boa numa atividade doméstica, fazia muito bem uma refeição, um almoço de domingo para os familiares,
e de repente ela começa a ficar repetitiva naquele mesmo prato, começa a ter dificuldade para elaborar aquilo, e antes ela fazia aquilo com bastante tranquilidade, bastante maestria, né, digamos assim, e agora começa a ter dificuldade para executar as tarefas. Então, é importante a família perceber o declínio, o que pode estar mudando. Agora, se é uma pessoa que nunca cuidou de medicação, nunca usou um telefone, não sai sozinho, aí você não tem como, não é isso que você vai avaliar, aí você vai buscar Compreendo, outros pontos de declínio, né? compreendo. E na fase moderada, ou seja, como que o familiar ele vai, porque algumas famílias, por exemplo, a minha mãe, no início da doença, ela chegou a colocar um relógio dentro de um tênis de caminhar. Então, um relógio dentro de um tênis de caminhar, como assim? Minha mãe com Alzheimer, muito confuso. A dona Lourdes, minha sogra, ela simplesmente pegou uma nota de R$ 100 e deu como R$ 2. Porque elas têm uma aparência física, a cor, tal, a diferença é que 100 é 100, 2 é 2. Mas eu também Uhum. me confundi aí. Então, na fase moderada, aquela que na grande maioria das famílias, eu não sei se eu estou Tá dizendo uma baixinho, bobagem, tá baixinho, tá tá baixinho. baixo para a senhora? Na grande maioria das famílias, que eu acredito, os pais, quando eles procuram ajuda, melhor, os filhos, quando procuram ajuda para os pais, eles já estão acima dessa fase inicial, da fase leve. Ele já chega na fase moderada. Quais são os sintomas da fase moderada? O que é que acontece com esse paciente, doutora Sônia, por favor? Na, me ouve bem? Você me ouve bem? Eu escuto bem, eu estou ouvindo bem, sim, perfeitamente. Exatamente isso que você falou é o que acontece na nossa prática diária. Quando os pacientes nos chegam, já chegam às vezes, muitas vezes na fase moderada. Isso, o que significa? Que já passou aí uns 2 ou 4 anos de evolução da doença de Alzheimer dentro da casa da pessoa, né? E Verdade. aí vem aquela sensação, não, mas isso é da idade, é assim mesmo. Poxa, mas a mamãe tem 86 anos, é normal. E quando vê, evolui para a fase moderada. E o que acontece na fase moderada? Fase moderada pode acontecer bastante confusão mental, a perda mais significativa da memória, né, se torna bastante repetitivo. Alterações de comportamento começam nessa fase, então começa a ter alucinações, ouvir vozes, ver vultos, começa situações de perambulação, fenômeno do entardecer, né? Começam a ficar agitados no final do dia, quando está se pondo o pôr do sol, e querem arrumar as Hum, malas e ir lá para casa onde nasceram, né? Não reconhecem a própria casa e gera uma verdade. agitação, né? Então, tem bastante alterações comportamentais. E uma das coisas que a gente avalia também é a pessoa começa a ter dificuldade para escolher até o traje da roupa, o que é adequado. Entendeu? Essa roupa é Tô para entendendo. trabalhar, essa roupa é para ficar em casa, essa roupa é de final de semana. Então, o paciente começa a ter dificuldade na escolha dos trajes de roupa. E isso pode ser já um sinal de que está se evoluindo para uma fase moderada. Isso que eu estou falando são escalas que classificam. O FAST é uma das escalas que a gente usa e um dos critérios lá requer assistência para a escolha do traje de roupa adequado. Tô Aí já entendendo. coloca como fase moderada, Tô entendendo. né? Infelizmente, essa doença não para de avançar. E as famílias, normalmente, elas não estão muito atentas. Ou porque não estão preocupadas, na verdade, ou porque a vida é corrida, as coisas acontecem, papai não mora comigo, então tudo isso é dificultoso para diagnosticar. E na fase aguda, aquela que ela já chegou lá no estágio máximo da doença, o que é que acontece com o paciente nesse momento da fase aguda? Quando você fala aguda, você está se referindo à fase grave, né? A terceira é a fase grave, a terceira A fase. fase grave. Exatamente. Exatamente. Na fase grave já tem incontinência urinária, não segura mais o xixi, incontinência Hum, fecal, fala poucas palavras, chega a ter movimentos repetitivos, gesticulações repetitivas, né? É, é.
dificuldade na alimentação, né? É um paciente já totalmente dependente para tudo, né? Para tomar banho, certo. para comer, todas as atividades básicas dependente de um cuidador, né? Quando cuidei da mamãe, minha mãe, minha sogra e minha cunhada, eu consegui conviver com as três fases da doença. A fase inicial, a leve, a fase moderada e a fase aguda. Por quê? Porque Dona Lourdes foi ao leito e veio a óbito. Então eu consegui acompanhar a doença de Alzheimer nas três fases, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: qual é a idade média? Existe uma idade média para a gente dizer assim? Você brincou no início da live que eu aos 40 e poucos anos, tal. Então, qual é a idade média que a gente pode imaginar que os nossos pais precisam estar sendo mais vigiados no sentido da doença? Que idade? Você teria uma idade para nos falar sobre isso? A grande maioria teve que começar a ficar atenta aos 65 anos, por aí, tá? Aí já pode começar a aparecer os sintomas iniciais da doença de Alzheimer, tá? E é assim, ó, a doença de Alzheimer tem alguns fatores de risco. A idade é um fator de risco inexorável, não tem como mudar. Certo, Então, o certo. processo de envelhecimento vai aumentando de uma forma quase que exponencial conforme as décadas vão passando. Se aos 65 anos você tem uma prevalência ali de não chega a 2% dos idosos com 60 anos que vão ter, quando você Certo. chegar lá próximo a 80 anos, 85, chegar a 85 anos, aí a chance é quase de dois idosos com 85, um dos dois vai ter. Não chega bem a Hum, 50%, mas 40 e tantos por cento. Então, tô o entendendo. processo de envelhecimento é um enorme fator de risco para a demência de Alzheimer. Mas, a partir dos 60 anos, 65, principalmente, os filhos têm que começar a ficar atentos ao que está acontecendo com seus pais. Eu estou mais próximo que você, doutora Sânia. Ai, Minha ai. mãe teve Alzheimer, eu já estou com 57, né? Você está com 40 e pouco, então eu estou mais próximo, mas permita a Deus que isso não seja possível, né? Então, Eu queria falar um. Pois não. me permite colocar que Claro, é outra dúvida que aparece, né? Ah, minha mãe teve Alzheimer, eu vim aqui fazer o rastreio e tal, porque eu acho que eu vou ter Alzheimer, né? Assim, ó, certo, quanto mais tarde surgiu os sintomas do Alzheimer, né, mais próximo aos 75, 80 anos, provavelmente isso é algo ambiental daquele paciente. Não quer certo, dizer que você tem uma chance de ter também muito aumentada de ter Alzheimer porque a mãe teve aos 70 e poucos anos de idade. estou entendendo. Diferente daqueles casos que começam antes dos 60 anos, 61, 50 e poucos, aí tem Estou sim um fator genético hereditário maior. entendendo. Até agora estou em paz com a memória, graças a Deus. Agora, Para veja continuar. uma coisa. É, amém. Veja uma coisa, os filhos normalmente, por eles retardarem o diagnóstico através do médico geriatra, os medicamentos demoram a chegar. Então, quais são os prejuízos para esses pais, para esse paciente, quando a família não toma uma providência urgente? Quando elas ficam ali se escondendo das ações da doença. Não, às vezes você liga para sua mãe e a sua mãe atende o telefone normal e você não desconfia de nada. E aí, não, meu filho, minha memória tá jóia, tá beleza, tá bom demais. Mas na verdade você não foi lá, você não conviveu, você não investigou o que estava acontecendo. Isso retarda o diagnóstico, consequentemente retarda os medicamentos. Qual é a perda para esse paciente, esse, essa anuência desses medicamentos? Por favor. A perda, os medicamentos que nós temos hoje, eles travam o processo, eles tentam frear o processo, né? Então, Certo, quanto mais cedo começar o tratamento, menos chance desse paciente evoluir tão rapidamente para uma fase mais grave. Então, as certo. medicações, além de se
tem alguns estudos mostrando que pode segurar o processo, estagnar o processo naquela fase mais leve, mais inicial, até por 5 anos. A Certo. grande maioria por uns 2 anos. Isso não quer dizer que toma 2 anos e não tome mais. Por quê? Porque essas medicações, elas ajudam o paciente a ficar mais conectado com o seu dia a dia. Ajuda o paciente a conseguir fazer de uma forma melhor as suas tarefas. Às vezes a memória continua repetitiva, repete, isso pode continuar, tá? Mas assim, ela fica mais conectada, ela fica mais. A gente percebe no paciente aquele olhar, chega aqui no consultório, aquele olhar assim, meio inquieto, aquela alteração de comportamento, aquele olhar meio assim, avoado, digamos assim, e você dá a medicação e ele começa a se conectar mais com você, com o familiar, entendesse? Eu entendo. Além de diminuir muito a chance de alterações de comportamento. Então, ajudam também nessa questão de comportamento, alucinações, agressividade, né? Isso tudo as medicações acabam ajudando. Nós não temos medicamento ainda para mudar o curso da doença, para mudar lá no início, mudar a rota. Nós temos medicamentos que diminuem a degradação do neurotransmissor, principalmente acetilcolina, que é o que faz a conexão entre os neurônios, transmite as informações. Então, os medicamentos tentam manter nas fendas sinápticas esse neurotransmissor, que é da memória. Às vezes eu fico pensando que eu tenho alguns amigos e eu sei que os pais, em algumas situações, eles podem já estar com a doença. Mas não como diagnóstico, que eu não tenho competência para fazer diagnóstico. Mas a convivência de 3 familiares com Alzheimer vai dando a você um pouco de experiência. E o que é que eu percebo? Alguns familiares acreditam que os medicamentos eles retardam em algum tempo da doença, como você está falando. Eles dão uma acalmada, mas acredito eu que tem alguns familiares que acreditam que a doença recomeça quando os medicamentos são introduzidos. E eu diria que eu acredito que isso não é possível. O que é que você entende sobre isso? O que é que você pode expressar como médico? Ou seja, é possível você, uma vez o seu pai chegar na fase moderada da doença, você é a geriatra, e você começa a colocar os medicamentos. Ele consegue voltar para a fase inicial da doença? Ou seja, ele vai retroceder a doença quando você coloca os medicamentos como geriatra? Retroceder, não, mas ele melhora. Tá? Ele Certo. melhora, porque assim não é uma coisa estanque, né? Ele pode ter algumas coisas de fase moderada e outras coisas de fase leve, né? Então quando a gente faz demência de Alzheimer, fase moderada a leve, leve a moderada, entendeu? Certo. Então, de certa forma, os pacientes, as famílias percebem uma melhora. Então, é uma forma de dizer que retrocedeu, né? A minha mãe está mais comunicativa, a minha mãe voltou a fazer as atividades domésticas, ela não está tão esquecida, ela não está agressiva, ela está mais sociável. Então, é uma forma de dizer que regrediu para a fase anterior, de certa forma, né? Claro, claro. Porque se você naquele momento quase não tinha o seu familiar, seu pai ou sua mãe com você, porque a doença levava ela para muitos momentos para o tempo do Alzheimer, né, para as reações da doença, quando você traz esse familiar de uma forma mais tranquila, mais calma, com menos delírios, né, com menos alucinações, isso vai ajudar certamente os familiares. Às vezes eu fico me perguntando, doutora Sônia, por que que tantas famílias reclamam, reclamam na rede social, elas perguntam, não, meu pai hoje não teve sossego, meu pai não me deixou dormir, meu pai ou minha mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, você acha que existe medicamentos, ou melhor, os medicamentos que estão no mercado hoje, vai conseguir dar esse equilíbrio se a família também fizer a parte dela? Porque, às vezes, o geriatra coloca o medicamento em ação, o familiar automedica seus pais, muitas vezes, essa é que é a grande realidade, eles automedicam. Então, assim, você acha que os medicamentos atuais dá para
conduzir a família para uma serenidade da doença? Com certeza. Esse é meu foco, né? Certo, Diminuir sofrimento, né? Nem a cura da doença, infelizmente, não temos. Mas o não tratar, não usar medicamentos adequados na hora certa, é uma diferença gritante, né? Claro que o Alzheimer é uma doença heterogênea, cada caso é um caso. Tem pacientes que a gente faz tudo, não melhora e continua a progredir a doença, tá? certo. Mas essas alterações de comportamento, nós temos outros arsenais terapêuticos, outras medicações que a gente usa para diminuir essa agitação. Só que tem uma coisa que você falou que é muito importante. Sempre que um paciente alterar comportamento, a gente tem que fazer uma avaliação clínica ampla de causas outras. Então, o ambiente que esse paciente está inserido, ele é seguro? Ele se sente seguro? Ele se sente amado? O cuidador não está sofrendo de um estresse e não está falando ríspido, com voz alta, sem paciência? Será que não está vindo a ele problemas familiares, financeiros, para ele ficar ouvindo e aí essa informação chega para ele e ele não consegue processar aquilo e aí ele manifesta, não dizendo, eu não gostei de ouvir isso, mas ele manifesta não querendo tomar banho, não querendo comer e acordando de madrugada. Então, eu sempre faço essa avaliação antes de decidir se eu vou dar uma medicação, uma Muito bem. quetiapina, outras medicações que nós usamos, para tentar Certo. melhorar as noites de sono desse familiar. Infecções, às vezes dor de dente, o paciente não sabe dizer que está com dor de dente, infecção urinária, né? São tudo questões que fecaloma causa agitação, né? Alguma coisa que aconteceu, assim, sempre digo, né? Uma noite boa de sono reflete o que aconteceu durante o dia. Então, isso tem que sempre ser avaliado e reavaliado. É verdade. Eu, na live que nós fizemos com o doutor Vigílio, lá de Marília, eu disse para ele que eu pedia para as cuidadoras aferir a pressão arterial da minha mãe, da dona Lourdes e da Messia de manhã e à noite. Porque para mim era um termômetro. Se o paciente ficou irritado ao longo do dia, qualquer uma das três, a pressão arterial ela é um termômetro maravilhoso. Era para mim, não pode ser que não seja para qualquer filho. Mas para mim era muito importante, né? E o que você estava falando agora há pouco, eu pude perceber com a dona Lourdes. Por quê? Uma certa vez, eu não lembro exatamente do fato, mas os filhos ficaram no quarto conversando, aí falando de alguma dificuldade ou outra. De noite, as alucinações, os problemas, a noite de sono foi terrível, né? Então, eu acho que isso é muito importante, e você, como geriatra, já está falando, que as famílias também se preocupem com o que está acontecendo ao redor, ao lado dos seus pais, porque se elas também não se preocuparem, vai dar realmente muitos conflitos, e o paciente é quem vai sofrer toda essa sequela. Então, eu me preocupo muito, muito sempre com isso. Hoje eu tenho uma cunhada com 58, que ela é especial. A demência chegou para ela muito mais cedo, né? Ela está com 58, né? Então, eu sento para tomar café ou jantar com ela, ela me pergunta, ela dá bom dia 3, 4, 5, 6, 8, 10 vezes. E o que é que eu digo normalmente? Olha, você não pode corrigir o paciente. Você dá bom dia de novo para ele. Porque se você corrige, você gera mau humor no paciente. Não sei se eu estou dizendo uma bobagem, por isso que eu queria ouvir a sua opinião sobre o que Não, eu te passei agora. é isso, palavras negativas, dizer não, não, você errou, você fez errado, não, tá certo o que você fez. Esse tipo de tom de voz gera alteração de comportamento, né? É, então a gente tem que tomar, eu sempre digo para meus familiares, tentar blindar um pouco um paciente com Alzheimer, né? E tentar trazer um ambiente seguro. E também quando conversar com esse paciente, tentar usar frases curtas e objetivas. E se ele te perguntar 20 vezes a mesma coisa, responda Tem que 20 responder. vezes a mesma coisa, Exatamente, né? exatamente, exatamente, E aí então a paciência é fundamental. Nem todos têm o exatamente. perfil de ser cuidador, né? Não é todos que têm esse perfil.
Mas, É verdade. né, tem que ter muita paciência e amor. Sem paciência e amor, difícil. Não é possível, né? Nós estamos recebendo aqui uma pergunta de um seguidor, que ele pergunta assim: o Alzheimer desencadeia outras doenças ou vice-versa? Ou seja, a doença de Alzheimer pode levar o paciente a uma segunda condição de doença, ou a demência de Alzheimer ela é absolutamente única no sentido dos sintomas que não sejam secundários, ou seja, não haver sintomas secundários em função da demência de Alzheimer. Eu acho que eu Não sei posso se eu dizer qual. fui claro. Eu Eu acho não que vou sei se eu fui tentar claro. responder. Certo, A demência, conforme entra em fase grave, ela vai levar, de certa forma, pode levar a outras doenças, como certo. quando acomete o sistema extrapiramidal, um certo parkinsonismo na fase rigidez, tremor. Então, é uma Hum, forma de levar a uma outra doença. Ela pode levar a convulsão, epilepsia, certo. né? Ela Tô pode entendendo. levar a infecções urinárias de repetição. Pode Certo, levar a um quadro de desnutrição, né? certo, Não sei se eu estou certo. respondendo, se era essa a dúvida dele, Tá, mas perfeitamente. acaba tendo, são as complicações da evolução da doença, entendeu? Até convulsão pode acontecer. Né? Incontinência urinária faz parte dentro do quadro, não é que leva a outra doença, mas é outro problema, digamos, né? Incontinência urinária, incontinência fecal, né? Até porque a doença avança e o tempo do paciente também avança. Então, eu com 85 anos, as minhas doenças elas eram diferentes de quando eu tinha 70, 75 e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que respondeu a pergunta do seguidor ou da seguidora. Se ela não ficou ainda, não entendeu, ela refaz aí de uma outra maneira para que a gente possa colocar para ela isso. Uma coisa que eu sempre também percebo, sabe, doutora Sônia, é que as famílias muitas vezes eles não dão uma qualidade mínima de ambiente, de espaço. Então, muitas vezes você tem uma casa escura, às vezes você faz mudança na sua casa, você quer reformar a sua casa, você pinta a sua casa, com seus pais com Alzheimer lá dentro. E isso é desgastante para o paciente. Quando tive minha mãe e minha sogra, o meu apartamento ficou 5 anos. Eu não pintei meu apartamento. Ele ficou 5 anos sem pintar. Porque eu tinha 3 pacientes com Alzheimer. Se eu colocasse aqui um pintor, mexe no móvel, mexe no outro. Então, você acha que, por exemplo, aumentar o tamanho do relógio para aquele pai que tem lá um perfil de gostar de olhar a hora? Aquele pai que gosta de ligar, de ter um telefone com os teclados maiores. Tudo isso, ao meu ver, ajuda a família, porque ajudando o paciente, o mau humor do paciente, a inquietação, toda aquela condição muito sem paciência do próprio paciente gera impaciência do cuidador. Porque um dia o Alzheimer vai passar, mas enquanto ele não passa, não é fácil, né? Então, você acha isso também relevante? Eu procurar, vou dar um exemplo. A mamãe, quando veio morar aqui, ela morou 30 e tantos anos, 80 e tantos anos em casa. Ela viveu 88, ela viveu 86 anos em casa. E ela tinha uma mania de estender a toalha dela. Eu moro em apartamento. Como é que minha mãe vai estender uma toalha no varal? E isso foi um problema muito sério. Até que eu tive uma ideia de colocar um cordãozinho, uma bucha de um lado da janela, uma bucha do outro, um cordão no meio. Mamãe passou a estender a toalhinha dela lá todo dia. Ganhei paz. Então, essas mudanças que os filhos precisam fazer, é muito importante para você, como geriatra, essa preocupação com o dia a dia do paciente com Alzheimer? Eu diria que é muito importante. Mas aí, olha a questão de sensibilidade que você teve. A dica que a gente sempre dá, antever o problema. Veja antever a complicação daquela atitude ou daquele pedido dela. Observe as coisas que ela gostava de fazer e veja como que você pode contornar essa situação, ao invés de dizer para ela todo dia que ali é um apartamento que não tem varal. Então, você Verdade. vai dar um jeito de esse varal vale mais por doses elevadas de medicações.
e noites de Muito bem. sono, entendeu? Isso, Então muito você tem obrigado. que antever, às vezes também quando, por exemplo, o paciente está todo dia perguntando do marido que faleceu, ele está esperando o marido chegar. Qual que é o problema de fazer uma mentirinha e dizer que ele já está chegando? Se isso acalmar ela, você tem que usar essa artimanha também, É né? verdade, Então, verdade, assim, veja o que verdade. ela gostava, o que ela gostava de fazer e tenta aproximar ela disso. Se gostava de música, é muito bom. Preparar um ambiente seguro, por exemplo. Está se perdendo para ir no banheiro e está indo no quarto? E quer ir no banheiro e quer lá, vai no banheiro. Põe uma placa, banheiro, quarto da mamãe, né? Relógio, gosta de olhar a hora, põe um relógio bonito, situa a pessoa, facilita, deixa o ambiente seguro, prático, né? E aconchegante, né? E tentar suprir essas demandas que aparecem, você tem que usar criatividade, né? Usar Tem- criatividade ajuda muito. Isso que você estava falando aí, eu vivi aqui na minha casa com Dona Lourdes. Mas antes eu quero fazer uma pergunta de um seguidor. Ele quis saber o seguinte, não sei se é um, o distúrbio do sono, se eu entendi direito a pergunta, é o distúrbio do sono para os pacientes com Alzheimer. Você, como geriatra, você consegue melhorar isso com medicamento? Se o paciente for regularmente no consultório médico, se o familiar também expressar todas as suas verdades. Porque às vezes a família também, ela está tão cansada, tão estressada, que quando ela chega no consultório do médico, ela quer que o médico dê o estalo e está tudo certo. Então, esses distúrbios de sono que os pacientes com Alzheimer têm, existe hoje medicamentos que as pessoas possam ganhar uma regularidade, que esses pacientes possam ganhar uma regularidade e dar conforto aos seus filhos que cuidam desses pais que estão com a doença? Eu vou aproveitar que uma amiga minha, Berenice Otorrino, colocou da apneia do sono. Certo, Eu queria, pegando o gancho, que eu talvez não tenha falado no início, nós temos assim, ó, para demência de Alzheimer, fatores de risco. Eles correspondem a 40% mais ou menos do peso para você evoluir para a demência de Alzheimer. Então, 60% certo, ainda não se sabe ou é exatamente a causa, e 40% são modificáveis, que você pode certo, trabalhar na prevenção, tá? Falando em sono, um deles é a apneia do sono. A apneia do sono tem que ser tratada e diagnosticada para evitar Alzheimer também. Outro, problema de Hum, audição precoce, muito peso para você se isolar e evoluir para demência. E os fatores como sedentarismo, pressão alta, diabetes, álcool, cigarro, são fatores de risco para você ter demência de Alzheimer também, tá? E tratar uma apneia do sono ajuda, evita de você poder evoluir. Inclusive, até depois, tendo a demência. Você imagina uma pessoa com demência que tem uma apneia do sono e nunca tratou. E aí você dá medicação para essa pessoa e essa pessoa tem apneia. Você tratando a apneia, você melhora o sono dela, entendeu? Então, são tudo verdade. coisas a serem pensadas. A questão do sono é uma das coisas que mais judia do cuidador, né? Mas o que, que eu sempre falo para os cuidadores? O que, que acontece? O paciente não dorme de noite. Ah, mamãe acordou 4 horas, acordou às 2 horas, 5 horas, mamãe já queria almoçar, né? Porque tem muita desorientação do tempo e do espaço, né? Que dia é hoje, que horas são, né? Não reconhece a casa e tal, e a noite foi horrível. Aí o que, que acontece? Toma um café e tal, aí depois mamãe vai para a cama. E aí ela dorme até às 11 da manhã, daí começa a inverter o sono, né, que era para ser de noite, começa a dormir durante o dia. Então, a rotina é fundamental. 9 horas, por aí tem que sair da cama, tem que tomar seu café, meio-dia tem que ter a janta e depois ter a rotina. As medicações ajudam para insônia, ajudam, tem medicações, mas tem seus efeitos colaterais. Às vezes a gente tem que chegar nesse equilíbrio de não tanto e não tão pouco, né? Então, se claro que descartando todas as outras causas que possam estar causando a insônia desse paciente. Não sei se eu respondi. Eu respondi com certeza. Doutora Sônia, eu quero agradecer aqui os seguidores que nós estamos aí com 23 pessoas seguindo a nossa live, assistindo a nossa live. Isso é muito legal. Então, para você que está aí assistindo a live, nós estamos conversando com a doutora Sônia.
Doutora Sônia Tessima, médica com formação pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, formada em Geriatria pela Universidade da PUC, no Paraná. E eu quero que você saiba que isso para mim é uma alegria enorme, porque eu sempre procurei, de alguma maneira, levar conhecimento quando escrevi o livro Alzheimer, a Família Doença, Alzheimer, o Cuidado do Amor. Então, essas lives, que inclusive nós já temos aqui uma programação dessas lives, que é no próximo dia 10, nós vamos estar com a doutora Juliane, aí da sua cidade, né? Doutora Juliane Felipe Ferrari. No dia 20, nós vamos estar com o doutor Fernando Tenório Gameleira, só para falar de demência, ele é neurologista. E no dia 24 de maio, o doutor Juliano Silveira, para falar dos cuidados paliativos. Então, às vezes as pessoas não conseguem melhorar a sua qualidade de vida pelo desconhecimento, né? Então, isso é muito importante. Você estava falando agora há pouco sobre melhorias, paciente. Dona Lourdes, meu sogro morreu quando isso ocorreu, ele já tinha 27 anos que tinha falecido. Não, minto, 25 anos que tinha falecido. E eu disse, Dona Lourdes, vamos jantar? E ela disse, não, meu filho, estou esperando Noé. Noé tinha falecido há 25 anos. Eu disse, esperando Noé, Dona Lourdes. Estou. Poxa, a senhora não está sabendo, não. O senhor Noé ligou. Ligou, meu filho? Ligou, Dona Lourdes. Disse que a senhora pode tomar café, que o caminhão quebrou. Acabou o problema. Acabou o Então, problema. minha mãe... Acabou o problema. Então, quer dizer, aquela alucinação, sei lá, que tipo de sintoma o Alzheimer gerou para a Dona Lourdes naquele momento, eu consegui trazer para a realidade de volta. Senta aqui, vamos comer. A ação passou. A minha mãe, ela gostava muito de fazer crochê. É uma das coisas que eu penso muito nas famílias, quer dizer, às vezes os filhos passam anos, muitas vezes sem dar a atenção necessária aos seus pais, não porque eles não amem, não porque eles não queiram, muitas vezes que eles não podem, né? A vida impede, eles estão distantes, tem coisa. E quando os filhos querem fazer isso, eles querem fazer isso para mudar toda a rotina do seu pai. Quando eu trouxe minha mãe para minha casa, eu trouxe o lençolzinho velho que ela gostava, velho que ela gostava. Eu trouxe a xícara que ela tomava café. Eu trouxe o prato que ela comia. Eu trouxe o santuário com todos os santinhos. Eu mudei a minha casa. Mas se você não faz essas mudanças, a vida vai ficar um inferno, né? Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa importância. Eu vou explicar a você por quê. Eu disse para o doutor Vigílio que a minha palavra vale pouco, mas a palavra de um médico vale ouro. Então, quando você... porque eu estou como cuidador. A minha experiência pode ser grande, né? Mas, e você está desejando? Olha, botar o varal foi um santo remédio para a minha vida. Acabou. A minha mãe reclamava toda hora. Da linha de crochê, eu tenho fotos da minha mãe, doutora Sônia, que era assim, algo monstruoso, de se enrolando com as linhas e tal. Ela reclamava. Então, esse lado da doença que leva os pacientes a terem esses conflitos emocionais, aí eu pergunto para você, as famílias têm pouca ou muita responsabilidade também com essas ações das reações da doença? Não que eu esteja culpando as famílias, você está entendendo perfeitamente. Vamos pensar assim. Como é um paciente que vai se tornando dependente, né, das atividades de vida diária, a família, o cuidador, tem um papel fundamental. E, na grande maioria das vezes, esse paciente cria um vínculo de confiança com um cuidador, com aquela pessoa que ela se identifica, que ela se sente mais identificada. Então, aquela pessoa, aquele cuidador, tem um poder e um domínio gigante sobre esse paciente, né? Se souber usar os caminhos para conseguir o que ela quer, ela vai conseguir extrair o que ela quer, porque tem uma relação de confiança. Às vezes a queixa é maior, mamãe não gosta de tomar banho é uma dificuldade, não quer. Mas será que não quer naquele momento, se voltar depois, não consegue? Ou aquela pessoa que usa todo dia a mesma roupa, quem sabe usa uma estratégia, o cuidador compra 5 roupas iguais, limpas, e dá para ela usar, em vez de dizer para ela que não quero que use mais isso aqui é um trapo velho, não. Então, o cuidador,
ele é, tem um papel fundamental. Por isso que tem tanto estresse do cuidador também, porque realmente a pessoa tem que estar atenta, a pessoa tem que estar pensando o que pode fazer para melhorar aquela situação, né? Para deixar o paciente mais calmo. Mas sem essa empatia, sem essa sensibilidade, sem entender a doença, sem estudar a doença, sem saber o que é o Alzheimer, a vida pode se tornar muito mais complicada. Principalmente quando tem os seguintes comentários. Ah, papai está se fazendo, ele faz de propósito. Ele está entendendo o que está acontecendo e ele faz de propósito. Será que faz de propósito? Não, né? Então ele Verdade, está diante de uma verdade, doença degenerativa, verdade. né? E não pode ser de propósito, porque os Não pode. pais com a doença, eles perdem a coordenação, ele perde referência de espaço, de tempo, de tudo. E os filhos precisam compreender isso. Mas uma pergunta que a gente sempre faz, eu vou procurar fazer sempre, que é o Alzheimer, doutora Sônia, ele tem cura? As pessoas, elas ficam sempre se enganando. Elas se enganam no sentido, é muito triste. Eu perdi minha mãe com 88 anos com a doença de Alzheimer. É muito triste, sabe? Minha mãe foi um ser extraordinário. Mas a doença chegou. Quanto mais você enfrenta esse problema, levando isso adiante, com ação de amor. Porque eu disse nos meus livros que amor é ação. Amor sem ação é enganação. Então, quando você não quer comprar um radinho pequenininho para botar músicas no pendrive, para botar o seu pai para ouvir música do tempo dele, ele tem que ouvir o Roberto Carlos, sei lá, o Luiz Gonzaga, não importa. Você tem que colocar o tempo musical para aquele doente, para aquele paciente. Se você fizer isso, você vai ganhando autonomia, você vai melhorando. Às vezes a família exclui o paciente do convívio social, não recebe mais amigos em casa, porque meu pai interrompe, meu pai pode. N processo, né? Então, a doença tem cura? Você entende como geriatra, e como eu brinquei, a sua palavra vale ouro, ela tem cura, a doença de Alzheimer? Não tem cura. Não tem cura, Muito ainda bem. não temos a droga que modifique o curso dessa doença. Infelizmente, então ainda está bem longe de termos a cura do Alzheimer ainda, por Eu muito diria tempo. para você que, eu imagino, eu diria que para cuidar de minha mãe, de minha sogra e de minha cunhada com Alzheimer dentro da mesma casa por 7 anos, eu cuidei de minha sogra há 7 anos. A minha mãe teve Alzheimer por 10, minha sogra com 12 anos, morreu, faleceu agora há pouco, teve Alzheimer na minha casa comigo por 7 anos. E mais uma cunhada. Eu precisei estudar um pouco, eu precisei ler um pouco sobre a doença. Eu precisava entender o que acontecia nas reações de cada paciente, né? Porque se você não faz isso, você não vai conseguir cuidar melhor. Mas quando a gente pensa que a doença de Alzheimer leva a fralda, absorvente, cadeira de banho, colchão pneumático, luz para dormir, quantos pais os filhos acordam ou entram no quarto e acendem uma luz, parece mais um holofote no rosto do paciente. Depois reclama que o pai não dorme. Então, tudo isso são procedimentos familiares que vai ajudar muito a convivência do paciente. Pelo menos ajudou para mim. E para os pacientes de Alzheimer, ajuda também, doutora Sônia? O, o cuidado, Essas preocupações que muitas vezes as famílias não têm, tipo, eu coloco lá uma luz, ao invés de colocar uma luz numa condição mais penumbra, eu coloco uma luz de total. A cadeira de banho, muitas vezes, o banho frio de manhã. Aqui eu tinha preocupação, ainda tem até hoje. Primeiro você abre o chuveiro elétrico, depois é que você bota a mamãe, a dona Lourdes e a Messa embaixo da água. Porque nenhum chuveiro elétrico vem com água quente imediatamente. Então aquele choque de água fria é uma irritação para tomar banho. Então, às vezes, o paciente ele resiste ao banho por N fatores. N Então, fatores. Uhum. não é isso? Eu N fatores. procurei criar essa situação. Então, eu penso assim, que a doença de Alzheimer, quando você pensa na amplitude da doença, quando você pensa em tudo que ela pode lhe proporcionar, desde a fase moderada até a fase
mais grave, que é a terceira fase, é uma doença muito conflitante mesmo. Então, se for necessário, eu diria, doutora Sônia, que as pessoas precisam improvisar, não é verdade? Então, no seu consultório, por exemplo, você quando recebe um familiar, você consegue extrair tudo desse familiar para fazer uma nova avaliação cognitiva desse paciente, para saber se precisa ser ajustado esses medicamentos? Como que você vivencia isso como geriatra hoje no seu consultório? Quando vem a família e o paciente pela primeira vez, né? Às vezes a gente tem que conversar em separado com a filha, ou com o filho, depois com o paciente. A gente faz os testes de rastreio cognitivo com o paciente, faz bastante. A gente precisa de muita informação do informante, do cuidador, quem convive, é peça fundamental, né? E às vezes, numa primeira consulta, a gente não consegue fechar o diagnóstico, tá? Isso tem que vir Compreendo. outra vez, né? Fazer mais exames, para a gente começar a montar o quebra-cabeça. E às vezes, quando a gente menos espera, aparecem informações novas. E assim, o que que eu faço? Às vezes a família não sabe, que nunca leu sobre Alzheimer, mas está percebendo que a mãe está agressiva, está estranha, está diferente e tal. E aí eu pontuo para ela, ó, eu quero que você observe isso, né? Como que ela se comporta na medicação, como que ela se comporta com o manejo do dinheiro, como é que está a questão das roupas, como é que está o crochêzinho dela, como é que está a alimentação dela. Eu ponto, aí depois, no retorno, a família já vem com alguns checklists, né? Legal. De pontos que eu considero importante, que são as avaliações das atividades instrumentais. E às vezes, na dúvida, do diagnóstico, ainda temos que fazer uma avaliação com uma neuropsicóloga, além de fazer exames de imagem, tanto funcionais com ressonância, com dosagem de medida de hipocampometria ou uma PET, para complementar o exame. Então, não é uma coisa que é fácil de fazer, é um quebra-cabeça que vai se montando. Tem várias outras situações que já foi falado na outra live que Claro. imitam Alzheimer e não é Alzheimer. Isso tudo tem que ser avaliado antes de fechar o diagnóstico, né? Doutora Sônia, e depois que você fecha o diagnóstico de um paciente, você considera um tempo confortável para acompanhamento do paciente? De quanto em quantos meses uma família precisa retornar ao consultório médico para que você, geriatra, possa fazer uma avaliação do avanço da demência de Alzheimer? Quando vem a Em média, primeira assim. vez, é, Não, no depois que você início fecha o diagnóstico. é, Depois que no você fecha início o diagnóstico, fechou o diagnóstico, pronto. A partir daí, de quanto em quanto tempo, ou seja, quantos meses, a cada quantos meses você gostaria de rever aquele paciente para fazer o acompanhamento clínico dele? 3 meses, três Três meses a meses. 4 meses. Claro que se mudar o comportamento, entra em contato, a gente já reavalia antes, mas é Claro. 3 meses a rotina e depois dá para espaçar um pouquinho mais, mas geralmente a cada 4 meses a gente vai reavaliando. Ou Porque é seja, muito 3 vezes ao importante ano. isso para evitar agravamento da doença, reavaliar a medicação, ver a interação medicamentosa, como que está evoluindo, como que a família está entendendo agora a doença, o que está acontecendo. Sempre tem coisas para aprender, eu aprendendo com eles e a gente tentando ajudar para tentar diminuir o sofrimento tanto do paciente como de quem está ali no dia a dia, todo dia batalhando no cuidado, né? Que geralmente são familiares. Né? É verdade. Nós estamos aí já quase no finalzinho da nossa live. Nós já estamos aí com praticamente 55 minutos. A live vai ficar salva no IGTV, tá certo? Para aquelas pessoas que quiserem assistir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como geriatra na sua cidade. Eu acho que nós estamos longe por distância, mas próximo por tecnologia, né? Eu sou assim, estou muito feliz por você estar conosco aqui hoje, contribuindo um pouco para aqueles que desejam conhecer as reações, os sintomas da doença de Alzheimer, né? São poucos filhos que desejam isso. Então, por favor, fale um pouquinho do seu consultório, o endereço, fala um pouco da doutora Sônia, por gentileza.
Bom, eu vim lá do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha e Certo. comecei a minha vida profissional aqui em Florianópolis. Eu sou concursada em duas prefeituras, né? As cidades aqui próximas. Então, eu sou geriatra do SUS, Aham. uma carga horária bem elevada em duas policlínicas, né? Onde eu faço atendimento de consultas eletivas, em que os médicos da estratégia da família encaminham para a especialidade, né? Então, vem bastante casos de demência no nosso dia a dia e pessoas também com uma renda social mais delicada, né? Então, tudo vai mudando, né? Eu sei. Cada caso é um caso. E também eu e a Juliana nós somos sócios, temos um consultório aqui na ilha, né? Onde trabalhamos a parte é, das consultas particulares, alguns convênios que a gente atende. E somos duas apaixonadas por que fazemos, né? A gente adora a geriatria, ela também tem seu concurso dela, trabalho. Então a gente gosta muito do que a gente faz. Eu E percebi. é muito bom, assim, a gente vê o agradecimento da família, isso que mais me fortalece. Não é porque a doença não tem cura que a gente não pode fazer nada. A gente tem muito a fazer, muito a ajudar, porque só quem tem essa doença em casa e sofre noites sem É verdade. dormir e não saber com o que está lidando, o paciente mudando o comportamento, e a gente conseguir ajudar e trazer uma paz de espírito por anos, porque essa doença dura anos. Não é Verdade. meses, é anos. Então, Verdade. eu gosto muito do que eu faço. Eu sei disso. Bom, eu diria que a gente não tem como cuidar bem do paciente com Alzheimer se você não cuidar, não conhecer a doença. Se você conhecer a doença, você vai conseguir cuidar melhor do paciente com Alzheimer, né? Então, por isso, eu digo para os filhos, não repreenda os pacientes, não repreenda seus pais, porque eles esqueceram, né? Ou porque eles são repetitivos em alguma situação, ou porque ele não sabe mais colocar o tempero da carne corretamente, né? Seja um paciente. Ao mesmo tempo, não percam tempo para a doença. Avance a favor da doença, né? A favor dos seus pais e contra a doença, né? Não tenha medo de aceitar as demências de Alzheimer. Elas são irreversíveis, não tem jeito. Avançou, não vai conseguir mais retroceder, como você mesmo, como médica, já disse, né? Então, eu acho que a gente não pode mais perder tempo para essa doença. A gente não pode ter medo, a gente não pode ter preconceito. A gente tem que trazer o perdão para os nossos pais. A gente precisa trazer o perdão em todas as nossas emoções que pudermos sentir todos os dias da nossa vida. Eu costumo dizer que o dia mais importante é o dia de hoje, porque nós só temos agora para ser feliz. Amanhã nós não sabemos. É, Então, muito obrigado a você, de obrigada. coração. Olha, obrigado mesmo, sou muito grato. Eu vou insistir com esse projeto de ter uma live por semana para falar só das demências de Alzheimer. Então, muito Meus obrigado. parabéns. Muito obrigado de coração. Segunda-feira, pessoal, nós temos aí a live da doutora Juliane. Doutora Juliane, desculpa, porque é muita gente na cabeça. Doutora Juliane Felipe Ferrari, geriatra, doutor. Aí nós vamos falar de uma série de coisas mais dos cuidados, uma série de situações importantes para os filhos que querem cuidar dos seus pais. Nós vamos ter no dia 20 o doutor Fernando Tenório Gameleira, neurologista aqui de Maceió, e nós vamos ter no 24 o doutor Juliano Silvio. Depois eu quero trazer um pouco, doutora Sônia, um pouco de home care, para falar também um pouco da parte do leito do paciente. Depois trazer terapeuta ocupacional, trazer fisioterapeutas, trazer psicólogos. Esse é o meu É objetivo. Então, multiprofissional, mais né? uma, é isso, multidisciplinar, para que as coisas possam Uhum. acontecer de verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço a todos e até segunda-feira na nossa nova live. Agradeço. Obrigado, doutora. Tá bom, eu que Tchau, agradeço a tudo de você. bom. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Hum?